Bom dia a todos. Cumprimento o Dr. Jarbas, saúde todos os médicos na sua pessoa. Dizer para o Reinaldo Píscaro é meio doido, porque ele me convidou para vir fazer isso, já cometeu o seu primeiro erro, porque eu, quando não tomo meu comprimido para controlar a cabeça boa, eu falo um monte de groselha. Se os senhores me perdoem aí se sair algo que não seja adequado. Mas, de coração agora, parabéns por sua iniciativa. Eu tenho acompanhado, pelo menos as primeiras, há cerca de 2 meses isso, você tem ido muito no fórum para a gente ver alguns detalhes. Saber que não é fácil isso. A todos cabe a crítica, principalmente aqueles que nada fazem, esses nos criticam sempre. Mas já que você vença aqui, o seu grupo, os seus colegas se associem mais ainda, fortaleçam e tragam várias facilidades que nós precisamos aqui em São João da Boa Vista. Fiquei imaginando o que dizer aqui para tentar aclarar essa necessidade de aproximação da área da justiça, né, com os outros leques. Eu lembrei de Lucêncio de Crescencio, que diz o seguinte: todos nascemos anjos, no entanto, com uma asa só. Só podemos voar quando nos abraçamos aos outros, de maneira que a justiça tem que abraçar aos médicos, também para enfrentar dramas que hoje mesclam com as nossas necessidades de julgamento. Preciso agradecer ao Zé Luiz, quase suspeito já, você tem endossado muitas coisas que nós estamos fazendo, e eu te agradeço agora aqui, público, por esse envolvimento e dizer que também nós, os judiciários, estamos cá com os senhores. E com a área médica já trouxemos, há um tempo atrás, um debate sobre a judicialização da saúde, que é um tema que a gente vai tentar trazer alguma coisa para dizer. Agradecer ao Dr. Sidney, que tem também trabalhado nesse grupo. Só passar. Eu acho que, como eu sou da área do direito, peço desculpa aqui aos colegas que são da área do direito, a doutora Vanessa, né? Vanessa, que é filha do doutor Paulo, que foi juiz do trabalho aqui também, e a senhora volta como juiz do trabalho. Cadê a doutora que falou um pouco antes? A senhora. Eu sou juiz, a minha filha quer ser médica. Que Deus abençoe. E na próxima encarnação, eu nasça médico e o filho da senhora nasça juiz. Porque assim a gente pode ir mesclando isso e achando alternativa para que nós possamos nos entender. Porque há um trauma entre o médico e o perito. Né? Outro dia veio um perito aqui, ele desceu a lei em mim, só que ele falou depois. Então hoje eu vou tentar já xingar vocês antes, para que depois eu possa sair inteiro. Bom, gente, perguntam para mim: doutor, o senhor faz justiça? Quando a gente sai da faculdade e assume a função de juiz, a gente fala: vou fazer justiça. Você começa a trabalhar depois, você começa a imaginar justiça para quem você vai fazer? O rico? O pobre? Aquele que não tem nada? A justiça é um negócio muito complicado de se explicar. Porque, na verdade, o juiz tem que aplicar a lei. E nem sempre a lei e a justiça andam juntas. Às vezes o que é justo não é legal. E cabe a nós, juiz, aplicarmos a lei. Justiça, senhores, cabe a Deus. A mim, então, é apaziguar socialmente. É isso que a gente tenta fazer, né, doutor Cris? Apaziguar socialmente. De maneira que o direito nada mais é, o direito que nós aplicamos, tentar adequar as regras que estão mais estáticas aos fatos que acontecem. Acontece um fato jurídico relevante que a gente fala, acontece alguma coisa, tem algo em cima que disciplina aquilo. A partir daquele momento, há necessidade de se aplicar o direito. Alguém bate um carro, o outro fala que eu tenho razão, o outro fala que tem razão, passou no farol vermelho, passou no farol verde, né, doutor Alex? Bate um carro e fica aquela celeuma. Ou seja, ele não bateu o carro não, gente. Ele só assistiu como testemunha. E eu vou dizer uma coisa para os senhores. Quando vai médico e testemunha, é uma coisa séria. Porque médico e testemunha parece mineiro. Você pergunta assim para ele: o senhor é mineiro? Sou. O senhor nasceu onde? Minas mesmo, é. E quando vai médico com testemunha, é mais ou menos isso. Ele fala: você nasceu onde? É mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. Então, precisamos da perícia mesmo para resolver isso. Bom, enfim, bateu o carro. Se as pessoas não se acordam e não resolvem pagar aquilo voluntariamente, surge a necessidade de procurar o direito. Porque ocorreu um fato onde aquele que produz um dano ao outro é obrigado a indenizar. É só um conceitinho de direito, gente. Eu não costumo ler, não, mas a ocorrência de um fato que pode provocar a invocação do direito. Se aquele que bateu o carro não quiser pagar voluntariamente, o que tem que fazer? Tem que procurar o
O judiciário. Porque no direito, no Estado democrático de direito, as pessoas não podem fazer justiça pelas próprias mãos, como regra. Existem pequenas exceções. Lembra aqui a legítima defesa, né, doutor? O doutor Cadu está aqui. Legítima defesa é aquela onde alguém pode segregar a vida do outro para se defender, para salvar a sua própria vida. Nesse caso, há uma justiça que pode ser feita com as próprias mãos, mas que será depois analisada por nós. Então, no Brasil, gente, nós não podemos fazer a justiça com as próprias mãos. De maneira que, se a sociedade não se auto-regulamenta, não se auto-resolve, eles têm que ir ao judiciário. O doutor Zé Luiz vai aqui, nos apresenta o caso lá no fórum, né, doutor Zé Luiz? Não leva o caso ao fórum. De maneira, então, que o Estado juiz só vai interceder depois que a sociedade falhou. Bom, então o judiciário cabe a solução dos dramas humanos. Já falei que não cabe fazer justiça propriamente dita, mas resolver os dramas humanos. Enfim, solidificar o tema. Os americanos fazem muito bem isso. Nós já temos um pouco mais de dificuldade. Prova que os americanos fazem bem isso e apaziguam socialmente foi a eleição do Bush. Vocês lembram daquela eleição conturbada do Bush? A partir do momento que a Suprema Corte diz que o Bush estava eleito, acabou o drama. No Brasil ainda a gente questiona muito isso. O juiz resolve, fala, seu juiz é maluco, o juiz recebeu alguma coisa do outro lado. Mas enfim, é uma cultura. Logo a gente vai melhorar isso e nós vamos de fato servir para aqueles que vamos dizer, enfim, a última escala. Como é que a coisa ficou? Ficou porque o juiz disse que ficou assim. Não que a gente queira mandar, mas sim estabilizar socialmente. Bom, então, ao juiz, então, acaba de resolver o drama, o fato jurídico relevante, que não foi resolvido pela sociedade. Eu estou tentando fazer isso bem rápido, gente, porque senão eu fico aqui até amanhã, vocês vão me matar. Nós temos, então, as varas. Só para delimitar, o Poder Judiciário se divide por diversas especialidades, como os senhores também têm. Nós temos as varas federais, que eu acho que vão passar as demandas principalmente previdenciárias, né? As varas federais, né? As questões previdenciárias. Nós temos as varas do trabalho, onde se usa muito o perito médico do trabalho. Nós temos as varas estaduais criminais, onde há o perito do IC, geralmente. Né? Nós temos as varas estaduais cíveis. Hoje eu sou juiz do cível, trabalho na matéria cível, estadual cível, onde há necessidade de muito perito também, doutor Pisco, a gente já falou sobre isso. Hoje a gente vai tentar fazer um link aí para dizer sobre essa necessidade. Bom, dito pelas divisões entre as varas, cada qual com a sua especialidade, aliás, é bom dizer que quem não é do direito, vara federal, juiz estadual, juiz do trabalho, não há hierarquia nenhuma entre nós. Simplesmente cada qual tem o seu leque de estudo, a sua atribuição constitucional para julgamento. Simplesmente uma divisão de trabalhos. Vem então a necessidade do julgamento. O julgamento nem sempre é fácil. Pode passar a vista, por favor. Porque nem sempre os fatos que nos são levados são simples. Olha, eu bati no seu carro, de fato eu estava na contramão, de fato tem que pagar o senhor. Quanto que é? Chega na frente do juiz, arranca o talão de cheque e paga. Aí ficaria fácil, porque o fato não seria controverso. Muitos casos que são levados a nós são simplesmente regras de direito. Aconteceu um fato que não é conturbado, não é controverso, só requer que nós apliquemos o direito. Não há controvérsia. Fica facinho de julgar. A gente costuma julgar logo depois que a parte contrária responde. Mas a vida da sociedade não é tão fácil. Cadê o doutor Jarvis? Foi embora? Foi no telefone. Eu ia falar o seguinte, doutor Jarvis, ele não quis sentar aqui com a gente, que gente feia com gente bonita é a mesma coisa, só que o feio continua sendo feio, né? Bom, gente, quando o fato é controverso, surgem os dramas dos juízes, que é estudo da prova fática. Reportar uma situação ocorrida nem sempre é simples, porque as visões, as interpretações são feitas por pessoas humanas. Pessoas humanas é bom, feito por humano.
E eu lhe pergunto o seguinte: que cor que é essa parede? Branca? Cinza? Azul claro? Muitos de vocês vão dizer assim: olha, doutor, é branca. Outros vão dizer: não, é meio cinza. E isso é levado para nós. Vou dizer que a pessoa está mentindo? Não necessariamente isso. É o ângulo que ela está vendo de visão. É muito difícil isso para nós. E nós dependemos dessa solução de fato para aplicarmos o direito. De maneira que, se houver controvérsia, pode passar? Nós dependemos das provas. E superada a fase dos duelos de Deus, a fase medieval era ótima. Porque vinha lá o inquisitor e falava o seguinte: enfia a mão nesse saco de cobra aqui. Se a cobra não te picar, é porque você é inocente. Deus não quer te comer. Então você não enfiava a mãozinha, né? Se ele não fosse picado, está absolvido. Nós não superamos essas fases. Nós estamos agora nas fases técnicas. Nós temos um mínimo de técnica hoje para ajudar-nos a aparelhar mentalmente, para que achamos algo razoável, pelo menos. Nem sempre é fácil encontrar a verdade, mas encontramos aquilo que é razoável. De maneira que, no fórum, as provas geralmente se dividem essas três modalidades, né, doutor Vanessa? A gente trabalha muito oral, né? Muito oral. E oral é complicadíssimo. Só oral é complicado. Mas tem a prova oral, a prova documental. O senhor assinou ou não assinou esse documento aqui? É mais ou menos. A assinatura é minha, você tem com a mão esquerda. Mas assim. Mas vem aí a prova pericial, que eu confesso que eu adoro, porque ela vem mais carregada e nos tira um pouco de responsabilidade. Porque nem sempre eu consigo sair do meu gabinete, ir lá numa esquina, para ver de fato se há um farol de trânsito funcionando lá. Eu nem sempre eu consigo ir na casa do cidadão para saber, quando ele fala que mora numa casa confortável, se de fato a casa dele é confortável. Às vezes fala casa confortável, eu posso lembrar da minha, talvez seja um pouco mais confortável do que a dele, e assim por diante. De maneira que a gente precisa da prova pericial. A prova pericial, não só médico, mas para dizer, nós também usamos provas periciais em diversas outras áreas. Nós temos, por exemplo, engenharia civil. Eu contratei alguém para construir minha casa, assim que eu entro na minha casa, começo a ver rachaduras. Foi aquele maldito daquele pedreiro que eu contratei. E aí já vai acusando o pedreiro. Vem a fase de provas, eu resolvo determinar uma perícia, e a gente descobre que durante a fase de construção, o meu vizinho resolveu fazer um aterro. E ele viu que a minha parede estava bem construída, e resolveu encostar a terra da área que ele está aterrando em cima da minha parede. Ele não construiu um muro de arrimo. E o que está produzindo aquela rachadura não é o coitado do meu pedreiro que trabalhou direitinho, e sim aquele meu vizinho que resolveu fazer da minha parede o seu muro de arrimo. Eu sou juiz, eu não sei disso. Tem que mandar alguém que tenha técnica para avaliar isso. Vem lá um engenheiro civil, por exemplo. Também há a questão aqui em São João da Boa Vista de plantio. Eu costumo lembrar um amigo que uma vez me disse o seguinte: me perdoem os médicos, mas o erro do agrônomo aparece em cima da terra, e o do médico desaparece embaixo da terra. Bom, vem aí o médico. A fase da perícia onde necessita de um profissional da medicina, doutor Bispo. Os primeiros contatos. Isso é só para ilustrar, viu, gente? Pode passar. É tão importante esse contato entre o judiciário e a medicina que ele é muito antigo. Eu cheguei a ver na literatura outro dia, que já no Egito Antigo, quando alguém tinha uma morte violenta, esse corpo ficava exposto num templo, onde todos os profissionais que de algum modo exerciam medicina passavam por lá para poder sugerir uma das causas da morte. Eles poderiam opinar. Isso lá no Egito Antigo. De maneira que esse contato é muito antigo, é muito anterior aos tempos de hoje. Então nós temos a área da medicina legal, muito importante aqui para o nosso Cadu, nosso delegado de polícia. O doutor Jarbas chegou. Doutor Jarbas, só para lembrar o senhor, gente feia é igual gente bonita, mas continua feia, né? Continua. Por mais que a gente faça plástica, continua feia.
Bom, nós temos então, dentro da área de direito, um ramo de disciplina que é a medicina legal. Que às vezes se trata, não passando, né? E é tão importante porque todo o exercício da medicina, do direito penal, muito quando há trauma físico, necessita de um estudo de laudo. Eu estou para ver profissionais do direito que tenham capacidade para refutar laudo de IC. Porque quando você acha um, ele põe tanta dúvida que às vezes ele consegue absorver o cidadão no júri. Porque o laudo de IC às vezes foi falho, todos somos falhos, podemos falar em algum momento, e o laudo de IC foi falho, mas como ninguém teve técnica para questionar aquilo, é a minha família. Eu trouxe a minha família para me aplaudir, viu, gente? É aquele senhor careca que está vindo lá, não é meu irmão. Também não conheço. Me perdoem. É fazer pagar o mico, porque minha filha que vai ser médica, doutora, aquela pequenininha. Já agradeço a minha esposa que fez o slide. Senhores, então tem a área, tem o estudo então da medicina legal dentro do curso de direito, mas isso é esquecido a partir do 3º ano mais ou menos, para não esquece. Ah, ninguém mais medicina? Bom, vocês têm uma ideia da gravidade disso? Não é mais curricular, é curso de extensão. Veja a gravidade disso. Quando chega no júri, se você achar um profissional, um expert, ele refuta isso, doutor, e é no julgamento. Depois de anos do processo, tramitando na vara, chega no júri, achamos um profissional habilidoso, ele põe tanta dúvida no laudo feito por IC, que ele prova que o cara caiu em cima da faca. Pronto, já vi isso. Ok? Pode passar. Bom, então dentro da área da justiça criminal, nós começamos com o médico legista. O médico legista, e de fato faz falta aqui, doutor... Cadê o doutor? Doutor... Aqui, Gilberto. Ô, Gilberto. Ô, Gilberto, faz tanta falta aqui, porque os que estão aqui estão aposentando, ou melhor, já estão aposentados, não querem mais fazer isso. Nós estamos aqui tendo que emprestar períodos de Casa Branca. O senhor veja o drama das famílias que às vezes necessitam de um laudo. Mogi Guaçu, né? Mogi Guaçu. As famílias precisam resgatar os corpos dos seus entes queridos e dependem de um laudo de Mogi Guaçu. Não desprezando Mogi Guaçu, doutor, mas as famílias têm pressa, às vezes necessitam enterrar os seus familiares e dependem de Mogi Guaçu. Sendo que nós temos profissionais aqui suficientes para poder trabalhar também nisso. Então, fica também o nosso pedido aqui, que o senhor nos ajude a trazer profissionais para o nosso campo aqui. Doutor. Oi, querido. Nelson, prefeito aqui, a Elisa, Linda, Alex, Cássio, fez um comunicado aqui, já tinha me falado e acabou oficializando, né? Que já está feita a doação de um terreno. Já tinha comunicado com o Jarbas. Eu já conversei com o doutor Camargo, viu, Benedito? Para que pudesse vir para cá, que o terreno já está doado para que seja feito o hotel. E eu aproveitei e pedi 2 salas para a Sociedade Paulista e ele vai protocolar. Você coloca o medicina do trabalho, o doutor José Luiz Nelo Rossi lá, que ele toma conta. Eu conversei já com o doutor Camargo. O doutor Camargo, ele é o nosso diretor científico e ele assumiu o compromisso de resolver essa situação de São João da Boa Vista o quanto mais rápido for possível, por conta do concurso que está havendo. Ele está com falta de gente, mas quando ele tiver um profissional qualificado, ele vai designar para cá. A culpa é do doutor Belandi lá que aposentou. É verdade, doutor. O senhor esteve comigo uma vez para ficar mais alguns anos. Vocês talvez não conheçam bem o IML de São João da Boa Vista. O senhor deve ter fajutado algum laudo na Previdência para aposentar. Depois de 5 anos do IML, é o seguinte: o pessoal de Casa Branca são 2 médicos, eles pertencem a São João da Boa Vista. Tá? São João da Boa Vista são 6 médicos legistas, sendo que 4 aposentados ficaram os 2. O Flávio aposenta, não aposentou, tem tempo também. O que acontece é o seguinte: eles dividiram, por não ter médico legista. Eles fazem que morre em São João, Pinhal, Aguari vai para Mogi Guaçu. E quem morre de Vargem Grande para lá, vai
vai para Casa Branca e São José do Pará. Eles têm lá, eles fazem lá. Então, o grande problema é que isso, eu não acredito muito em vir legista para cá, porque o curso lá já foi regionalizado e eles não dão. Bom, faz o seguinte. Fala que a gente é pobre, mas a gente é limpinho. Bom, senhores, o perito do IC, ele aparece antes do contato com o judiciário. Aconteceu uma morte violenta, o IC, o profissional do IC, faz o seu laudo antes de qualquer comunicado com o juiz. É tão importante o seu trabalho que, nesse primeiro contato que ele teve, por exemplo, com um cadáver, ele pode atestar ali uma ideia de uma lesão corporal seguida de morte. É uma consequência. A capitulação penal é uma. Não chega a ser capturado como crime hediondo. Se ele nos dá a ideia de um homicídio com possibilidade de qualificadoras, ele transforma aquele fato sumário numa ideia de um crime hediondo. Só para vocês terem uma ideia de uma consequência disso, se o cidadão, se o suspeito é preso em flagrante, não cabe liberdade provisória. Tudo em cima de um trabalho médico. Então o IC, o médico do IC, ele aparece geralmente antes do contato com o juiz. É lógico que ele pode prestar esclarecimentos complementares depois do juízo. O doutor, de vez em quando, aparecia lá para nos dar alguma ideia complementar. Mas, geralmente, esse contato não é com o juiz, ele faz antes. Dificilmente ele volta a ser estado de juízo. Tá? Até porque nós não temos capacidade para refutar aquilo que eu disse. Quando encontramos alguém, nós o achamos na fase de júri. E ele vai lá e anula um julgamento. Isso é perigoso. Nós tínhamos que levar já isso sem dúvida para o plenário. Ok? Então ele presta esclarecimento de juízo. Há um outro profissional médico que pode ser contratado como assistente das partes. Esse não é o perito judicial, mas pode prestar um trabalho relevante para uma das partes. A parte contrata um profissional da medicina para que ele preste elementos para, inclusive, refutar uma inverdade que o outro perito possa pôr. Não deixa de ser algo importante. E na área criminal ainda, surgem as necessidades de outros peritos. O direito penal brasileiro, ele só traz responsabilidade àquelas pessoas que nós achamos como imputáveis. Cuidado com essa expressão, porque não é da área, né? Fala imputáveis. Não. Imputáveis é aquele que tem capacidade de discernimento. Um dos fatores é o fascínio. Para ter capacidade de discernimento sob a ótica penal, vamos lembrar da regra de direito, não da regra de justiça, começa pelo fator idade. Só é imputável sob a esfera penal no direito brasileiro aquele que tem 18 anos para mais. No dia que ele fez 18 anos, ele é imputável. Um fator para a responsabilização dele é fácil, que é o fator idade. O drama vem em outra consequência, onde ele tem uma carga de deficiência mental. E isso pode surgir no nascimento, pode surgir com 1 ano, pode surgir com 10 anos, ou pode surgir no dia que ele cometeu um crime. Não sei se os senhores viram esses dias, foi tentado chamar uma pessoa que estava para ser interditada, e ela recebeu o oficial de justiça com arma de fogo. Por quê? Porque ela é perturbada mentalmente. De maneira que, começado o processo criminal, nós não temos um carimbo ainda que aquela pessoa tem deficiência mental. Nós precisamos, então, avaliar se ela tem essa capacidade mental preservada. Nós nomeamos o quem? O médico perito, para avaliar a capacidade mental dele. O processo criminal para, porque vem o advogado e fala assim: olha, doutor, esse réu do senhor aí, malgrado não haja um decreto de interdição dele, ele tem deficiência mental. Prova disso, pelo amor de Deus, sem qualquer desrespeito, ele é um aluno da PAI. Junta lá uma declaração que ele foi aluno da PAI. O processo criminal, o fato, o estudo do fato é parado para nós fazermos dele um estudo mental. Olha a carga de responsabilidade dos senhores de novo. Se os senhores disserem para mim que ele não tem capacidade de discernimento, que ele é inimputável por doença mental ou por algum trauma mental, ele não vai ser condenado. Ou ele vai enfrentar, a depender do crime, um tratamento ambulatorial, que pode ser ad eterno, ou ao final do processo, se entender que o fato é perigoso, geralmente os crimes graves contra a vida assim o requer,
ele vai sofrer uma medida de segurança. É uma internação em hospital psiquiátrico. Sabe por quanto tempo? Ad eterno. Até que venha prova que ele melhorou. Às vezes, eu costumo dizer o seguinte, doutor: o bem pode fazer muito mal, como o mal pode fazer muito bem. Às vezes você vai com uma tese dessa, ele é inimputável. Tá, se ele fosse nada, ele ia pegar 6 anos de cadeia. Como ele é inimputável, o crime é grave, vai ficar internado ad eterno. Tá? Então, a carga de responsabilidade desse expert médico é muito grande. Uma outra intervenção médica de perito na fase judicial comum é nos crimes de tóxico. Estou para ver um processo criminal, apesar de não estar mais na área criminal, mas me perdoe, doutor Rossi, eu fui juiz de Aguaí, né? Isso aí é expert de Aguaí, porque lá não tem bandido não, gente. Lá eles matam um cedo e amarram o outro para matar mais tarde. Mas eu gosto muito de Aguaí e levo meu abraço para o povo de Aguaí. Mas eu fui juiz lá há 7 anos. Lá eu enfrentava de tudo. Eu estou para ver um processo criminal de tóxico, onde não venha, como pelo menos uma tese de segundo plano, se não se fala que ele é dependente químico. E aí, vem com as vantagens, doutor. Se a dependência química dele for parcial, eu posso substituir a condenação final que ele teria por uma internação para tratamento. A passagem é essa. Ele pode ter uma pena diminuída. É lógico que nem sempre essa tese funciona, porque o cidadão é pego uma tonelada de cocaína, aí para uso próprio. O próprio fato em si é suficiente para eu declarar que aquele cara é traficante. Independentemente se ele tem dependência química ou não. É traficante. Pô, eu pego lá com 100 quilos de cocaína, mesmo assim ainda temos que fazer a perícia. Mas o fato em si responde. O duro é quando você pega o cidadão com 15 gramas. São 15 gramas. Posso ser viciado, posso ser traficante. Os senhores que não são da área do direito, a condenação por tráfico não é por quantidade. É por uma série de fatores. Há um estudo de comportamento. Eu tenho 15 pipetinhas de cocaína. Estou na porta da escola. Não é? Estou com um trocado no bolso. Os indícios são o quê? Apesar de eu ter 15 pipetinhas de cocaína, 15 sacolinhas de cocaína, eu sou traficante. Aliás, estou vendendo na porta da escola. Agora estou no Mato Grosso. Sou um maconheiraço. Bora maconha. Estou no Mato Grosso. Estou lá com 15 quilos de maconhinha, com a minha vara de pescar. Pô, vou ficar uma semana lá, doutor. Eu tenho que fumar pelo menos umas 2 graminhas por dia de maconha. Espantar mosquito. Verdade. De maneira que não só a quantidade é importante, mas nessa dúvida, nesse tempo que eu estou estudando o comportamento dele, numa carga de droga não tão relevante, um laudo pericial que me ateste que ele de fato é dependente químico, vai me ajudar a levar uma interpretação de que de fato ele não é traficante, e sim que ele usava aquela droga para seu próprio consumo. Ele sai de uma possibilidade de 5 anos agora, não, doutor? De 5 a 15 anos de cadeia para uma pena de advertência. Ser imputado? É ser imputado? Não, não é ser imputado. Não. A dependência parcial no processo de tráfico, é lá do tráfico, mas ele é o traficante dependente, numa ideia de semi-imputabilidade, reduz a pena dele. Nesse processo, onde eu tenho dúvida se ele é usuário, se ele é traficante, e se o entorpecente que ele levava era para consumir, ou se era para ele vender, vamos dizer assim, o tráfico não é só pela venda, existem vários comportamentos que levam ao tráfico, mas geralmente é esse. Nessa dúvida, eu estou ali naquele drama humano, o doutor Gama bem lembrou disso, não, foi a doutora que lembrou do pai, né? Era desfigurado. Nesse drama humano, de saber se ele é traficante, ou se ele de fato é usuário, aquele 15 gramas de maconha dele, já vem aqueles elementos que ele está em Mato Grosso, eu estou ali na dúvida, eu vou soltar esse cara. Me vem um laudo dos senhores e fala assim, olha doutor, ele é dependente mesmo. Então a dúvida que eu tinha quanto ao tráfico passa a ser maior ainda. E eu não sei se o senhor sabe, quando eu disse que a gente não faz justiça e que a gente aplica uma regra de socialização, na dúvida no direito penal,
eu sopro. Chama indúbio pro réu. Isso tudo em cima do lado do Senhor. Então veja a responsabilidade do Senhor. Então, só para voltar, para a gente não empacar aqui, na fase criminal eu tenho o perito do IC, o perito que pode ser colaborador da parte, como assistente, o perito que surge na fase de um processo criminal para analisar a dependência química dele ou não, ou aquele perito que vai dizer para mim se aquele cidadão é imputável. Ok? São aqui os casos que eu trouxe. Por favor, Bispo. Não está respondendo. Fumou uma maconha. É bom que a gente xinga os outros. Tem São Paulino aqui? Não mudou? Ah, mudou. Bom, saindo da justiça criminal, nós usamos o perito também em outras áreas. A doutora Vanessa está aqui, da Justiça do Trabalho. Eu tenho certeza que ela tem que nomear um perito para avaliar acidentes de trabalho. É isso? Eu fui juiz em Pedreira em 1998, e o que se tinha lá na época, em razão das porcelanas que se manuseavam, uma doença que se chama silicose. E naquela época o juiz civil julgava as causas do trabalho. Quem melhor nos atestava isso, logicamente, é um perito. E o nexo de causalidade, doutor Gama, era facinho. Por quê? Eu trabalho com porcelana e tenho silicose. Dificilmente não há nexo de causalidade. E quem me provava isso no laudo era o experto. Então, na justiça do trabalho, se usa muito o perito para avaliar acidentes do trabalho. É isso? Também nós, já na justiça, na vara federal e em alguns casos na vara comum, analisamos a doença do trabalho já para efeito de INSS. Por quê? A doença de sílica, a silicose, não só pode trazer o dever do patrão indenizar a parte, porque ela não criou mecanismo para evitar que aquela doença se agravasse. Enquanto eu era juiz em Pedreira ainda, houve um grupo, trouxeram alguém dos Estados Unidos na época, e lembrou que se trabalhasse com a porcelana ainda verde, eu descobri que aquela porcelana ainda molhada, ela não levantava pó. E que se eles lavassem todo dia a fábrica, ao invés de varrer, amenizaria muita doença. Serve também o dever do INSS depois de segurar esse cidadão. Ele se aposenta precocemente, quer dizer, aquele trauma do trabalho leva a uma aposentadoria sumária. A gente tem que lembrar que o INSS não é pai nem mãe, né? É um contrato. Quer dizer, a partir do momento que ele está usando o dinheiro do INSS para ele está tirando dinheiro de outras necessidades, quer dizer, ele tem que ter um seguro disso. Então, se ele aposentar precocemente, ele eleva o custo de manutenção do INSS, ele traz o dever de indenização para o patrão dele, e quem define isso é o perito. É bom lembrar que o juiz não está necessariamente agregado ao laudo pericial. Em Pedreira mesmo, que Deus o tenha, todas as provas levavam silicose. Trouxeram um perito novo que parou testar que aquilo não era silicose. Era uma fibrose pulmonar, não sei o que, mas não era silicose. Eu entrei em contato com a delegacia na época, já doutor. Levei esse laudo para um professor de faculdade. Ele falou: o cara tem silicose. Esse perito está suspeito. O juiz não está necessariamente vinculado ao laudo. Mas é lógico que o laudo é importantíssimo. E quanto mais a idoneidade profissional, mais tranquilo eu fico para sentenciar. Porque mais eu confio no expert. Bom, na justiça comum também, o que é importante é o contato prévio que às vezes as pessoas têm com o seu médico. Nem sempre o perito, mas o primeiro que atesta a ele a doença é o profissional que o trata. Então a justiça às vezes é instruída com parecer médico prévio. Ele entra com o processo judicial só com base naquele parecer médico. Olha, eu tenho uma doença incapacitante. Entra contra o INSS, muitas vezes. Só com base naquilo. Vem no INSS e fala: olha,
os meus peritos vinculados ao INSS disseram que ele não tem doença incapacitante, ele tem uma doença tratável. O caso dele não é de aposentadoria, mas sim de um auxílio-doença, diferente a consequência, né, doutor Gama? De maneira que nós temos que fazer uma nova perícia. Por quê? Eu tenho um atestado do profissional que acompanha o consultório dizendo que ele é um portador de uma doença incurável suficiente para aposentá-lo. O perito do INSS vem e diz o seguinte: olha, a doença dele é importante, mas não é suficiente para aposentá-lo. Surgiu dúvida? Eu tenho que nomear um novo experto, um novo perito, que vai lá tentar me resolver o drama. O duro que fica assim, né? 1, 2, 3 às vezes, né? Vem o perito e fala, ele não tem uma coisa nem outra. O negócio dele é uma terceira razão. Ok? Pode passar então. Está funcionando aí? Olha, está aí. Bom, eu já abreviei aqui, então nós temos ações, perícia nas ações de acidente de trabalho, que eu já disse para o senhor, lembrando da CICA. Perícia nas ações previdenciárias. Geralmente, o mesmo fator que se discute na ação indenizatória contra o patrão, às vezes é levado ao INSS. Olha, a mesma silicose que serviu para fazer o patrão pagar uma indenização civil por ele, porque afinal de contas, moço ainda, ele pegou uma doença incurável, o patrão trouxe um dano a ele, tinha como evitar isso, não evitou, tem que indenizá-lo moralmente, inclusive. Além disso, aquela mesma causa vai trazer o direito de aposentadoria precoce. Outra coisa que acontece na justiça, agora já na justiça comum, são as ações contra as seguradoras. O COSESP campeão disso. O cidadão paga contrato de seguro lá, geralmente o banco. Quando você faz um cheque especial, vem um cara do banco e fala o seguinte: doutor José, assina esse contratinho de seguro de vida aqui. O cara vai lá e assina o contratinho de seguro de vida. Nem sempre eles pagam aquilo numa boa. Acontece o que a gente chama de sinistro, e a seguradora faz o que, doutor José? Não paga. Tem seguradoras que só pagam no judicial. Porque o prazo de prescrição também é curto. Tem um prazo, se ele não entrar na justiça, me engano, 2 anos hoje. 1 ano, né? Prazo de 1 ano. Se ele lerdear, esperando a boa vontade da seguradora, ele pode perder o direito, não porque ele não tinha direito, mas porque ele demorou para pedir. Aí eu pergunto, há justiça? Há direito, né? Isso. Nesse caso, a seguradora vem e fala o seguinte: não aconteceu o sinistro. Está lá o laudo médico falando assim: aconteceu o sinistro. Só que no Brasil, nós temos uma coisa que chama contraditório. Isso acontece na fase judicial. Mas por que o senhor não acredita então no laudo que já veio previamente? Porque aquele laudo foi feito fora do contraditório. Nós temos que fazer outro judicial. Novamente, um perito sendo nomeado naquele caso de indenização securitária. Ok? Outra coisa que acontece muito: acidente de trânsito. Perito em acidente de trânsito. Dificilmente um processo em acidente de trânsito, onde há vítima corporal, em acidente de trânsito, é batata para dar acidente corporal. Se vê esse pessoal que anda de moto não tem responsabilidade, eu não ando de moto sem responsabilidade. Mas moto é um incremento de acidente. Dificilmente você escapa uma semana no fórum sem ter uma ação de indenização por acidente de trânsito, né, doutor Luiz? Dificilmente. O acidente de trânsito traz sequelas diversas. De fundo, questões previdenciárias muitas vezes. Mas de plano, aquela velha regra do direito civil. Artigo 186 do Código Civil. Eu sei que vocês odeiam isso, mas artigo 186 do Código Civil. Todo aquele que produzir um dano tem o dever de compensar, reparar. Eu bati num outro veículo, atingi um pedreiro de profissão, eu quebrei o braço dele no acidente, de maneira que ele vai ficar um tempo sem trabalhar. E mais, a fratura foi tão grave que ele não consegue mais levantar o seu braço. Ele entra em juízo e diz o seguinte: olha, eu quero a indenização pelos dias que eu não posso trabalhar. Eu ganho R$100 por dia, eu estou sem trabalhar há 60 dias e vou ficar mais sem trabalhar até que o médico me dê alta. De maneira que esse cara que bateu em mim tem que me pagar todos os dias que eu não posso trabalhar. E mais, ele entortou minha moto. Tem que pagar minha moto. E mais, eu fiquei com cicatriz. Eu era bonito para chuva pelo projeto.
Eu era bonito para chuchu e fiquei com cicatriz, dano estético. Eu tenho que quantificar esse dano estético. E mais, eu sou pedreiro de profissão e não consigo levantar o meu braço. Eu fiquei com limitação. Vai lá a dúvida. Tem que nomear quem para resolver isso? Novamente, o perito. O perito vai falar para mim, doutor, de fato a doença dele incapacitou para trabalhar por 6 meses. Vamos fazer a conta? 6 meses vezes R$100 por dia. E mais, trouxe-lhe uma cicatriz extremamente feia, porque ela está em área que não dá para cobrir. Tá? Imagina o modelo. Cicatriz no rosto, cicatriz na mão, cicatriz na barriga, cicatriz na... Depende do que vai mostrar, né? Tudo isso quem quantifica são os senhores. O local da cicatriz, por exemplo. E mais, de fato, com um braço só, ele só consegue trabalhar 50%, porque ele só senta um tijolo ao invés de 2 por dia. Eu vou ter que quantificar essa indenização a ele em cima do lado dos senhores. Os senhores vão me dar a razão para isso. Ok? Outra coisa que acontece ainda na vara comum, e começaram a surgir dúvidas, nós dissemos isso lá no fórum do dia, são as interdições judiciais. A mesma doença que leva à inimputabilidade penal pode trazer uma coisa na vara civil comum, na justiça comum, que é a incapacidade para administrar seus próprios interesses e seus próprios bens. Doutor, meu pai acordou hoje, está doando tudo que tem, está andando como um andarilho, descobrimos que ele está com mal de Alzheimer. Nós temos que interditá-lo. Entra com processo na vara de família pedindo a interdição daquele cidadão. Veja como isso deve ser triste. Se você tiver um pouquinho de discernimento e saber que alguém quer interditar você. E adivinha quem vai falar para mim se está necessitando de interdição ou não? O perito. Obrigado. Tá bom? A responsabilidade é do senhor. E quando vai um perito e fala que a pessoa está boa e outro vem e fala que está ruim? Está acontecendo isso. Ok? Bom, o drama. Outro fator de entrada em juízo. Surge o erro médico. Eu disse aos senhores que o médico me lembrou outro dia que o erro do agrônomo aparece em cima da terra e o do médico desaparece embaixo da terra. São comuns as ações de erro médico. É difícil, a doutora lembrou da dificuldade de se julgar erro médico. É importante dizer que, ao contrário do que se possa pensar, quanto ao apoio de classe, acobertar erro ou conduta antiética do médico é inflação ao código de ética. É onde se precisa do expert com muita liberdade, com muita tranquilidade, com muita transparência. Porque ele está ajudando a julgar alguém do seu meio. É dificílimo isso. Nós temos isso que acordar na própria carne. As principais coisas que chegam no fórum para a gente é o erro diagnóstico. Doutor, o cara me tratou de um câncer por 2 anos e eu não tinha câncer. Quimioterapia, radioterapia, eu não tinha câncer. Na verdade, eu tinha uma gase, que se fala, eu tinha uma gase esquecida dentro do corpo. Eu fiz uma operação anterior e aquele profissional anterior me deixou uma gase aqui dentro. Pior, veio um segundo e me tratou como câncer. Já tive isso. Falta de atenção médica. Ele interna o paciente e desaparece. E o pior deles, já que o primeiro também pode ser dito como erro diagnóstico, mas é o erro propriamente dito. O erro no procedimento. Senhores, eu não sou médico. Os senhores têm que me ajudar a elucidar esse drama. É dificílimo enfrentar o processo com erro no procedimento. Até porque, aqui eu reconheço, os meus amigos médicos me alertam, as intercorrências médicas. Eu separar uma intercorrência médica de um erro médico, às vezes está dificílimo. Eu tenho um amigo que é médico, começou a fazer procedimento estético. Por dia ele me levou, vem cá pra você ver que coisa linda. A capacidade que eu tenho agora de consertar os outros. Fazer o feio ficar bonito. Ele abriu lá no computador dele e mostrou uma imagem de uma senhora que parecia um maracujá.
Falei, nossa, o que você fez? Calma que eu vou te mostrar. Mostra ele passando, sei lá o que, no rosto da senhora. A terceira foto, eu falei, para que eu vou te prender. Só que eu vou te prender. Gente, a mulher parecia aqueles cadáveres que a gente encontra na água boiando. Sabe quando a gente encontra que já está com a pele azulada? Parecia um sapo. Falei, que isso, cara? Você matou a mulher aqui. Ele me deu outra tremedeira. Eu falei, vou sair correndo aqui porque eu não quero ser comparsa disso. Você errou aqui. Ele, calma, Heitor. Quando ele me mostra as fotos seguintes, a mulher estava bem melhor. Eu lembrei daquela propaganda, seguro que teve há pouco tempo atrás, que o cara é atropelado por um trem. Enfim, depois quando a mulher vai visitar no hospital, começa a tirar tudo, parece o Paulo Voodoo. A mulher estava uma menina. Mas olha para vocês verem. Cadê o Dona Conduta? Saiu. Se levar para ele, se aquela mulher se desespera, e aí que está a necessidade de boa orientação profissional médico, orientar, olha, a senhora pode ficar parecendo um sapo, ao invés da princesa, pelo menos uma certa fase, vai tomar cadeia. O profissional médico tem que se acautelar e explicar isso. Ó, as fases são essas. E a senhora vai chegar numa fase que vai parecer um sapo. Porque se me leva aquela foto o delegado de polícia, a mulher se desespera no tratamento, vai a tia que é dona de padaria. Esse médico é louco, olha o tratamento errado que ele está fazendo aí. Vai na delegacia de polícia, aquela imagem. Relata um erro médico. O delegado fotografa. Pede a prisão preventiva do médico lá no fora para mim, eu taco na hora. Até provar que o cinto de porco na tomada, ele vai comer uns meses de cadeia, não vai, doutor José? Então, as chamadas intercorrências médicas. É dificílimo isso. Eu acho que a necessidade de um expert para resolver isso para nós. Tá? Eu aprendi muito com essas convivências com os profissionais da medicina. Esperar a intercorrência médica. Porque nós, no fato da resposta imediata, o senhor também ia aprender em flagrante. Só que aparecesse o sapo lá no seu lado. Perto da sua viatura, só prende esse bicho aí. Okay? Bom, tirado essas questões, um novo acontecimento tem se procedido. A partir da Constituição de 1988, graças a Deus, a vida foi levada como direito dos mais importantes. E para garantir a vida, surgiu um dispositivo, que é o artigo 196 da Constituição, que fala o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas socioeconômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, e ao acesso universal, igualitário às ações, serviços para a sua promoção, protesto e recuperação. Isso é lindo, maravilhoso, teoricamente. Para implementar isso num país como o nosso, onde não for, aqui em São João da Boa Vista, que é uma cidade boa, que eu consigo achar nos seus rincões, nos seus campos, de Etiópia a Canadá, pessoas de meio salário mínimo, pessoas que ganham milhões, fazer isso igualitário aqui é complicadíssimo. Pode passar para mim, por favor? Bom, mas com base naquele artigo, em que a saúde é essencial, sem mais ou menos dirigir a quem, quer dizer, a ideia é que a todos, a nós, fenômenos judiciais começaram a acontecer. O que era comum antes nos hospitais, migraram para o fórum. A começar pelas medicações. Começou com medicação de alto custo. O Estado, o Dr. Vecino está aqui? Não, posso xingar então. O Dr. Benedito Vecino está aqui, que é do DSR, né? O Estado só nega muito medicação. Você não precisa de um tratamento de câncer, o médico está tratando de um câncer, a doença evolui de uma hora para outra, sério, Alex? A doença evolui de uma hora para outra. O senhor tem que preencher um formulário aqui, buscar um remédio em Campinas, esperar para vir para São Paulo, porque tem que importar dos Estados Unidos. Não dá tempo de esperar, meu querido. Ele vai em juízo e fala: doutor, se eu for esperar o procedimento que eles estão determinando que eu espere para ter um tratamento, eu vou morrer. Eu puxo dois artigos da Constituição, o artigo 5º que segura a vida e o artigo 196 que assegura a medicação, e fala o seguinte: Michel, se vira medicamento em 5 dias para ele. Mandados de segurança. Isso começou bonito, começou com medicação de alto custo. Nós sabemos que tem remédios que custam algumas cifras. Mas nos últimos tempos até Viagra tem.
Aí alguém pode falar, mas sexo é saúde, doutor. Começa as interpretações. Eu preciso criar um raciocínio ainda no ar, doutor, daquilo que necessariamente é para segurar a vida. Daquilo que não é abuso. Coisas que se resolviam no consultório, nos ambientes hospitalares, começaram a ligar para o juiz. O juiz dá o remédio. Tá? Ações contra plano de saúde. O plano de saúde é autárquico, tem autarquia, tem valores. Ora, o meu tratamento não quer ser acobertado pelo plano de saúde. Vem o plano de saúde falar, seu tratamento não é adequado porque está fora da escala de contrato. Não, estou dentro da escala de contrato, estou dentro da escola de contrato, estou dentro da escala de perito. A doença dele está prevista, não está prevista? Porque às vezes você lê lá no contrato é claro, nem sempre é claro. Você tem que ler aquilo. E o pior que está acontecendo agora, o Alex e conversamos sobre isso. Briga entre os tratamentos médicos. Estão transferindo para nós, juízes, que não temos capacidade nenhuma para isso, falar qual é o melhor tratamento para ser dado. Tem que pôr essa prótese ou não tem que pôr essa prótese? O estente que se diz? Tem que ser com porcelana ou tem que ser sem porcelana, sem revestimento? Uma custa R$1.000, a outra custa R$15.000. As chamadas evidências médicas. Isso está migrando por fora de uma velocidade que eles não têm ideia. Só que chega para mim lá com o laudo inicial do médico que acompanha ele. Eu sou juiz, sexta-feira, 6 horas da tarde. Doutor, se o senhor não me der a ordem do plano de tratar agora, até segunda-feira eu vou morrer. O que vocês acham que eu faço? Toco uma liminar contra o plano de saúde. Depois de 15 dias, o plano de saúde fala, doutor, eu já operei, mas ó, essa prótese que o senhor mandou dar não era boa, não precisava disso tudo. Aliás, a longo e médio prazo, traz um trauma muito maior para o paciente. Inclusive, há indicativos de que essa prótese tem um lobo maldito no laboratório que está mandando tudo. Quem que pode me ajudar nisso? Os senhores aí. Ok? Bom, só para lembrar os peritos médicos, como é dever de ofício, no Código de Ética Médica dos Senhores, o médico, como eu tomo remédio porque minha esposa é farmacêutica, ela que me orienta. Sou viciado em remédio, preciso casar com ela. Mas, da mesma forma que nós não temos afeição no contrato de saúde, porque aí pressão, a gente não cuida disso e tal, caso de ferreiro, né, espiritual. Só para lembrar que no estatuto de vocês, no código de ética de vocês, há um capítulozinho que fala sobre perícia médica. E eu destaquei um artigo importante, na minha visão, que tem muito a ver com o direito. Toda vez que surge a possibilidade do juiz ser parcial, por exemplo, eu odeio barata e palmeirense. Toda vez que dá um palmeirense pedir um tratamento de saúde, eu tenho vontade de deixar ele morrer. Barata e palmeirense, eu teria que me dar por impedido, né, dona José? Eu suspeito nesse caso, eu estou brincando. Quero que o palmeirense veja, até para cair para a segunda divisão. Gente, o artigo 120 é importantíssimo, porque o mesmo fator que traz o dever do juiz se afastar do processo, porque ele não é neutro para julgar, está com os senhores. Artigo 120. Ser perito de paciente seu, de pessoa de sua família, ou de qualquer pessoa com a qual tem relações capazes de influir no seu trabalho, não pode fazer perícia. Surgiu dúvida sobre a isenção dos senhores, informe ao juiz que os senhores estão impedidos ou suspeitos. Isso é importantíssimo. Depois vocês procuram lá no Estatuto dos Senhores para relatar isso. Bom, eu entro nas questões finais então, que eu acho que é importante agora, até voltando aqui na fala do Cadu. Perito médico. Geralmente as perícias que são feitas dependem de ressarcimento. Lembrou que o Dr. Gama de Santo Tomás de Aquino, a remuneração é de Santo Agostinho. A remuneração é necessária como justa recompensação. Ele tem que receber pelo que faz. O drama é que nem todas as causas que são levadas ao juiz envolvem pessoas que têm previamente dinheiro. São as assistências judiciárias. De maneira que, doutor Bispo, eu não sei como é que pode ser feito isso,
mas buscar cadastrar os nossos peritos aqui junto à Defensoria Pública em Campinas, para que eles possam ser remunerados pelo Estado. Eu não sei até onde que a gente pode trabalhar isso no segundo plano. Do INSS, eu sei que o INSS deposita, que é até um valor de alçada que ele paga o perito, né? Já resolve um drama. Na justiça comum não é fácil, porque existe uma regra de direito que diz que quem provoca a prova tem que custeá-la em primeiro momento. Depois há uma ordem de compensação nisso, mas em primeiro momento é custeá-la. Tá? Outro drama é o processo de assédio judiciário. As pessoas não têm recursos para suportar o custo disso. Nós dependemos de um perito que espere para eu receber isso depois, ou que espere a remuneração pelo Estado. Geralmente os processos que cá são iniciados, que dependem dessa perícia e acidente de trabalho, a gente remete, a senhora não pode falar isso, que é a história da Vara Federal. Mas eu impresso, pessoal. Vai para o Estado, vai para o INESP lá em São Paulo. Sabe qual é o drama? Eu não tenho contato nenhum com aquele perito, eu nem sei quem é. Eu mando um ofício para lá para nomear um perito. Eu não tenho essa relação olho a olho com os senhores aqui. Eu não posso descredenciar aquele perito. Feito pelo Estado. Pior, pode demorar 1, 2, 3, 4 anos para fazer uma perícia dessa. Tá ok? Então, uma das solicitações que eu faço, doutor Bispo, é buscar esse contato com a Defensoria Pública em Campinas, para que possamos cadastrar peritos. Eu não sei se há interesse nisso, mas para salvarmos esses processos. Né? Bom, perito, outro seria o perito pago, que é aquele nomeado por confiança do juiz. Também é comum. As partes, geralmente plano de saúde, já briga com plano de saúde, ou briga com seguradora, às vezes as partes têm condições de custear a perícia. Facilita por quê? Porque eu não tenho que passar pelo perito do INESC, que é aquele que demora de 1, 2, 3, 4 anos. Eu posso nomear um dos senhores que estão de minha confiança para fazer esse laudo. Quem vai antecipar a prova, já manda antecipar previamente, o valor da prova, é a parte. Para isso, doutor Bispo, eu preciso que os peritos façam seu cadastramento lá comigo no fórum. Há um regimento, há uma regra no tribunal, tem lá alguns requisitos, feito o prontuário dele, já tem perito meu aqui, feito o prontuário dele, a gente começa a fazer a nomeação desses experts aqui. Seria bem interessante. Bom, o outro é o assistente técnico nomeado pelas partes. Geralmente, esses laudos feitos por expert judicial, vai um perito das partes juntos. Que às vezes dá o contrário, surgem os dramas aí. Mas esse é pago pela própria parte, e esse não é perito judicial. Os processos gratuitos, que é a remuneração pelo Estado. Agora, um outro ponto está me matando aqui. Eu não sei, cadê o doutor Jardim? Doutor Jardim, vem a parte e fala assim: doutor, o senhor nomeou o perito para ver se ele tinha algum trauma físico. Só que esse perito é oftalmo. Eu fico lá, e agora? Doutor, ele é gastro, como é que ele vai examinar a visão? E 2, ele não pode pedir um auxílio para o perito. E quando o senhor precisa de uma prova do outro lado? Esse é um problema que está surgindo. As partes questionando o perito. A necessidade, talvez, da especialização, né? Talvez se resolva com a especialização aí. Mas isso eu tenho no fórum. Doutor, ele é otorrino. Como é que ele vai medir se está com a perna mais curta? Como é que ele vai jogar futebol? Com a perna mais curta? Mas ele é otorrino. Bom, feito isso, senhores, pode passar para a próxima? Eu queria agradecer aos senhores pela paciência. Esse cachorrinho foi minha mulher que pôs, né? Muito obrigado pela atenção, pela paciência, perdoe pelo meu erro. Obrigado a vocês. Sucesso.